se rompido, pode levar a bolsa muito rápido lá para a faixa dos 133 mil. Olá, amigos e amigas da Focaliza, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo na sexta, esse espaço aqui que debatemos o que aconteceu de mais importante na semana e o impacto nos principais ativos, especialmente bolsa, dólar, taxa de juros, o que aconteceu nas principais bolsas no exterior. Mas antes de iniciarmos o nosso comentário, eu sempre gosto de abrir com o nosso convite da semana. E na próxima terça-feira, dia 18, às 18 horas, até combinou, nós temos uma aula imperdível. Nós vamos ensinar para vocês como é possível alavancar patrimônio com a ferramenta de consórcio. Existem formas muito inteligentes de otimizar o seu patrimônio, especialmente patrimônio imobiliário, através dessa ferramenta. Nós vamos te dar o passo a passo de como isso é possível. Então, 18 horas, dia 18, não perca, o Júlio, meu sócio, está dando uma aula especial sobre o tema. Estamos aguardando vocês por lá. Muito bem, e essa semana, nosso principal índice, especialmente nos últimos 2 dias, acabou nos surpreendendo muito positivamente com o seu comportamento. Nós vínhamos num comportamento ainda mais lateralizado, principalmente até quarta-feira, onde batemos na média, corrigiu, veio testar o fundo novamente, mas a partir do movimento de ontem, a bolsa brasileira em especial, inclusive, contrariamente ao que estava acontecendo no mercado americano e europeu, que continuavam marcando mínimas, nossa bolsa surpreendeu positivamente, voltou a subir. E hoje, especialmente com uma subida muito vigorosa, eu estou gravando esse comentário aqui ainda faltando 30 minutos para fechar, mas não me parece que teremos mudanças drásticas nesse comportamento, onde em fechamento a gente deve fechar acima da última máxima e já novamente muito próximo daquela resistência importante dos 130 mil pontos. Então, a partir deste movimento, a gente tem a formação de um pivô de alta, e é um pivô de alta bem potente. Eu só vou demonstrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que significa a projeção alternada de Fibonacci para um pivô desta magnitude, para vocês terem uma ideia, caso ele se confirme, aonde nós podemos atingir. Na primeira expansão, que é normalmente bem esperado, bastante comum, 80% das vezes, depois de confirmado um pivô, ela atinge seu alvo, nós estamos falando de 133 mil pontos. E dando um afastamento aqui gráfico para nós atingirmos a segunda expansão, nós poderíamos ir a 140 mil pontos. É claro que no atual cenário, quando a gente fala uma coisa dessa, me parece bastante improvável. Mas, confirmado a potência desse pivô, eu diria que buscarmos aqui os 133 mil pontos pode ser uma possibilidade bem interessante. Da mesma forma, quando eu olho para o gráfico do dólar, vocês devem lembrar que em alguns comentários atrás eu mostrei para vocês um gráfico de simetria, né, aonde eu demonstrei para vocês o espelhamento, né, e o espelhamento ele antecipava a possibilidade de um teste novamente aqui na faixa dos 150, né, que é essa faixa do fundo lá de 2022, depois foi fundo em 2023, início de 2024, aí nós tivemos essa fase lateralizada abaixo desse patamar. E a partir do rompimento com esse pivô de alta aqui, que ocorreu em meados aqui de julho de 2024, nós mudamos o patamar da moeda e de lá para cá não conseguimos mais perder os 5,50. Então, por isso que eu venho falando aqui para vocês que é um novo patamar, né? Tem gente, mas será que volta para 5? É muito improvável. Eu acho que o 5,50 é o novo 5. Né? Por uma série de fatores, quando a gente olha o DXY, que é a cesta de moedas que se compara com o dólar, a gente verifica também uma subida do dólar em relação à cesta. Então, não é simplesmente uma situação local no Brasil, inclusive esta queda que a gente está verificando aqui, ela está alinhada também com o DXY. Então, se confirmarmos esse pivô de baixa,
talvez aquela tese que eu passei para vocês da simetria e do teste do 5,50 agora ela se torna bem mais viável. E a boa notícia vem do DI, né? O DI 27, ele semanalmente ele vem nos oferecendo a possibilidade de continuar caindo. Então ele emendou aqui uma leve tendência de queda. E aí já começam-se as especulações em relação às próximas reuniões do cupom, porque já está contratado na próxima quarta, que teremos juntamente com o Banco Central americano, mais o nosso Banco Central, a decisão de taxa de juros. É bastante provável que tenhamos mais um ponto, e aí vamos elevar a Selic para 14,25. Dali em diante ninguém sabe nada. Então as especulações começam. Vai ser mais meio, vai ser mais 0,75, vai fechar em 15, 15,25. Mas quando a gente olha para esse dado aqui, começam-se já algumas especulações que talvez a gente consiga manter nesta taxa de juros sem necessariamente ter que subir mais pontos percentuais. Em certa medida, o DI futuro ele já começa a precificar um pouco isso. Que é uma ótima notícia, como vocês devem estar acompanhando nos principais ativos decíclicos domésticos, né? Aí a gente está falando de construtoras, especialmente do varejo, uma recuperação muito, muito expressiva desses ativos. Por quê? Porque ele já reflete essa possível expectativa. Eu não sei se começa a baixar esse ano, mas só o fato de não aumentar mais já é uma notícia interessante. Se houver uma sinalização de baixa, claro que não agora, mas sei lá, terceiro tri desse ano, por que não? O mercado já também antecipa esse tipo de precificação e aí os ativos começam já a incorporar essa possível mudança. Sem contar, evidentemente, a depreciação desses ativos. Os ativos continuam efetivamente muito baratos no Brasil e o relatório, tanto do JP quanto do Morgan Stanley, que saiu no início dessa semana, tirando o Brasil da posição de neutro para compra, desperta novamente no investidor estrangeiro a possibilidade de trazer o dinheiro com um pouco mais de intensidade de volta ao Brasil. Então, quando grandes casas como essa passam e oferecem um relatório desta maneira, é de se esperar que haja uma reação positiva. E aí a gente já começa a verificar, voltando só para demonstrar o índice Bovespa aqui para vocês, a gente já começa a ver parte desse movimento. Eu ainda não tenho, porque tem um delay de 3 dias, a entrada de capital estrangeiro, mas semana que vem, provavelmente eu vou conseguir demonstrar para vocês que gringo entrou pesado aqui nesses 2 dias. Especialmente, eu imagino que boa parte disso está ligada a esse relatório positivo do JP e do Morgan Stanley. E quando a gente dá uma olhadinha no que está acontecendo fora do Brasil, nas principais bolsas estrangeiras, olha só a Nasdaq, né? Ontem ainda marcou mínima, hoje oferece uma recuperação bastante interessante, já com a mudança de expectativa em relação àquele cenário de recessão que foi pintado na entrevista do Trump no domingo. E da mesma forma, a S&P tem um comportamento muito parecido, também de recuperação bem expressiva. E por consequência, quando a gente vai olhar o VIX, que é o índice do medo, é o índice de volatilidade, nós também já verificamos esse índice voltando aqui para próximo do patamar de 20. Ainda é alto, bem acima do que vinha nos oferecendo aqui nos últimos meses, mas está bem abaixo daquela perigosa proximidade com o patamar dos 30, que aí geralmente costuma ser bastante ruim. E a Europa, que ofereceu uma correção durante toda a semana, hoje também nos oferece uma recuperação bastante vigorosa. Ou seja, hoje foi um dia muito positivo. Se pegarmos o comportamento das bolsas na China, no Japão, todas elas fecharam com forte alta, então os ativos do mundo inteiro hoje subiram bem, e o que foi muito bom acabou também beneficiando um pouco a Bolsa Brasileira. Então a expectativa, né, confirmado esse pivô, já fiquem de olho no patamar de 130 mil pontos, que se rompido pode levar a Bolsa muito rápido lá para a faixa dos 133 mil, e se o dólar perde os 5,70, pode muito rápido vir beliscar os 5,50. Pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais. Reitero o nosso convite para o dia 18 às 18 horas, nossa aula sobre como ganhar dinheiro e alavancar patrimônio com consórcio. Estamos esperando vocês aqui na próxima terça-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e vejo vocês no nosso
próximo vídeo. Até lá!